estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Boa noite. Meu nome é Dora Rodrigues, sou trabalhadora do Centro Espírita Semente Cristã. E aqui estou a convite do Centro Espírita Chico Xavier para conversarmos sobre o capítulo Não Separeis o que Deus juntou. De já eu agradeço a oportunidade do trabalho, mas convido agora nesse momento a todos vocês a nos acompanharem na prece que faremos em preparação à tarefa do estudo do Evangelho.
Então, que nós possamos, nesse momento, estabelecer a sintonia que se faz necessária no momento em que elevamos o nosso pensamento a Deus em prece, para rogar a Ele que nos conceda do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, o amparo e a assistência de que necessitamos em nossas vidas, para que possamos trilhar nossa estrada de evolução, de aprendizado, com equilíbrio, com harmonia. Rogamos ao nosso Mestre amado Jesus, que nos conduz através do seu Evangelho de amor, as bênçãos de que necessitamos, todos nós que nesse momento estamos aqui para aprender um pouco mais com os ensinamentos de amor do seu Evangelho. Então, em nome do nosso Mestre amado Jesus, em nome da equipe espiritual que preside os trabalhos da casa, assistência espiritual, que nesse momento é levada a todos os que se encontram participando desse encontro através desta rede social. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. E é em seu nome que nós vamos dar início ao estudo de hoje. Nós vamos conversar sobre o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Esse é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e trata apenas da indissolubilidade do casamento e do divórcio. Então, neste capítulo, nós vamos encontrar essa questão que diz respeito ao casamento não poder ser desfeito e também com relação ao divórcio, na questão expressa em Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Vamos acompanhar a leitura, vamos buscar entender essas informações. Diz o Evangelho: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Essa passagem de Mateus. É uma passagem que chama a nossa atenção e nos convida à reflexão para que a gente possa compreender bem direitinho esse momento de encontro entre Jesus e os fariseus, que eram criaturas muito maliciosas. Eles sempre procuravam Jesus, tentando abordar temas polêmicos, querendo comprometer o mestre. Por que eles tinham esse intento? Eles queriam que ele caísse em contradição, para depois acusá-lo de ir contra as leis mosaicas que facultavam o repúdio à mulher. Então, a lei de Moisés dizia que a mulher podia ser repudiada. E eles estavam ali perguntando a Jesus: é correto isso? Porque eles sabiam que Jesus era um defensor da mulher. Então, eles esperavam que Jesus, naquele momento, defendesse a mulher, e com isso ele estaria indo contra a lei de Moisés. E eles teriam motivos para acusar Jesus de alguma coisa. Então, eles esperavam que Jesus contrariasse as Escrituras, os ensinamentos de Moisés. Só que Jesus, conhecedor da alma humana, sabendo das intenções dos fariseus, que sabia que não o aceitavam como sendo o Messias, apesar de todas as profecias que anunciavam, Jesus sabia que eles não aceitavam. Então, conhecia o móvel das intenções deles. E aí Jesus sabiamente pergunta, como nós vimos na leitura: não lestes? Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornam uma só carne? Atentemos para essa palavra, não lestes, porque Jesus não responde aos fariseus.
Ele não diz para eles nada de si próprio, de seu pensamento, de suas ideias. Ao contrário, ele convoca os fariseus a refletirem sobre um ensinamento que existe na lei de Moisés, que eles conhecem, e a partir dessa reflexão, eles avaliaram como é que está a conduta deles. Então, quando ele diz não lestes, ele diz, vocês fariseus, devotos do Torá, né, que conhecem os 5 primeiros livros da Bíblia, de certo deve conhecer essa expressão que está lá no Antigo Testamento, em Gênesis 2, capítulo 24, que é justamente o ensinamento que Jesus passou para eles. Então, Jesus não respondeu. Essa fala não é de Jesus. Jesus convida os fariseus a rememorar a lei, o ensinamento de Moisés. Porque o que eles estão perguntando ali, se é lícito despedir a sua mulher, eles têm uma lei que diz que uma vez que o homem sai da casa do seu pai e se une a uma mulher, eles formam uma só carne. Então, qual a justificativa de eles estarem perguntando se é lícito despedir a mulher por qualquer motivo? Então, por que eles se colocam de forma tão contrária aos ensinamentos de Moisés? Se eles conhecem a lei, se eles são doutores da lei, se eles estudam a Torá. Mesmo com todas essas informações contidas na lei, vigorava entre os judeus a poligamia. Claro, em benefício dos homens, né? Nós temos na Bíblia a informação de que o patriarca Abraão possuiu 3 esposas e várias concubinas, ou seja, várias amantes. Que Esaú também teve 3 esposas, que o patriarca Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, que o rei Davi teve 8 esposas e mais outras mulheres e concubinas, e que rei Salomão era casado com a filha do faraó e tinha 700 esposas e 300 concubinas. Então eles precisavam de quê? De uma lei? Eles tinham uma lei que dizia, que regia o comportamento como deveria ser em sociedade. No entanto, eles viviam da forma como lhes aprouveram. E nós estamos falando aqui de nomes que são muito respeitados pelos religiosos, que à época eram nomes de respeito da sociedade. No entanto, vigorava essa prática da poligamia entre eles. Então, quando Jesus diz, não separeis o que Deus uniu, uma frase de Jesus, ele se refere à lei imutável de Deus e não à lei mutável dos homens. Porque a lei de Deus é para todo e sempre e para todos. A lei dos homens muitas vezes favorece a uns, a outros não, e muda com o tempo. Então, para a espiritualidade, para a doutrina espírita, o que prevalece no casamento, o que é de ordem divina, dizem os espíritos no Evangelho, é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem e a lei de amor. Então, o projeto divino de constituição da humanidade, para que ela se preserve, para que ela se renove, prevê justamente isso, essa união dos sexos. Isso é um projeto divino, não é do homem, não. E isso não muda com o tempo. Então, essa união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, isso é de ordem divina. Agora, dentro dessa lei divina, também existe a lei moral, que é a lei de amor, que determina que essa união se dê em função de um sentimento, de uma vinculação, que é a lei de amor. Então, o Evangelho nos diz: quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem 2, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir.
Então, as condições que Deus criou para a formação da humanidade é perfeita. Um casal que ali se uniriam pelos laços da afeição, porque fazia-se necessária essa afeição para que essa afeição fosse transmitida aos seus filhos, para amá-los, cuidá-los, fazê-los progredir, porque essa é a função dos pais aqui na Terra. Só que nas condições dos casamentos nos dias de hoje, será que a lei de amor é tida em consideração? Naquela época a gente sabe que não. E nos dias de hoje, como é que está? Nós sabemos que acontecem os casamentos por afinidades, por amor. Mas também acontece muito casamento nos dias de hoje, levando-se em conta os interesses materiais. E o Evangelho nos diz que quando tudo vai pelo melhor, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, dizem que os esposos muito felizes vão de ser. Então, a nossa materialidade é tão grande que a gente acha que o que vai dar felicidade ao casal são aqueles bens materiais. São ricos, são de famílias ricas, estão casando para juntar as riquezas, fortalecerem as suas riquezas, ou porque alguém vai ganhar com isso, vai se projetar na sociedade, vai ter um meio diferente de vida, de convivência. Então, muitas vezes, os casamentos se realizam nesses patamares aí, de materialidade completa. Aonde vamos dizer assim, toda a pompa que se faz em torno desses casamentos, como a gente tem notícia, que hoje os casamentos são verdadeiras produções cinematográficas. Cada um que quer produzir o melhor, o mais belo. Mas se não existe o sentimento de amor, com certeza essa união não vai ter sustentação. E daqui a pouco estarão, com certeza, um para um lado, outro para o outro. Quando muitas vezes não acontece isso de forma aberta à sociedade, mas isso a gente sabe que mantém-se o vínculo por interesses materiais, mas não existe de parte do casal sintonia, amor, afinidade. E o pior, como nos diz o Evangelho, é o perjúrio, aquela forma que se pronuncia de forma banal no pé do altar, um juramento, onde se promete fidelidade para o resto da vida, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. É claro que esse ritual foi estabelecido pelos homens, pelas religiões. E se repete isso muitas vezes maquinalmente, sem que ali esteja realmente sentimentos, emoções, sem que haja realmente esse desejo de continuar um ao lado do outro, de ter o respeito, de ter a consideração. E aí o que acontece na maioria das vezes? Dupla desgraça, que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, a lei de amor prevalecer sobre os interesses materiais ou carnais. Então não haveria tantos problemas, tantos atritos, tantas separações, tantos casos aí que a gente conhece, se fosse levado em conta a lei de amor, que mantém os seres unidos por interesses espirituais, por interesses, nada relacionado ao material ou carnal, como muitas vezes a gente sabe que esses interesses prevalecem por um determinado tempo, depois perde-se o interesse, e aí a relação desanda, e aí é onde acontecem as situações que nós temos conhecimento. Então, na conceituação do codificador e dos espíritos, o casamento está acima de qualquer bênção religiosa ou da assinatura de qualquer documento diante de uma autoridade civil. Trata-se de uma sociedade conjugal estabelecida pelo próprio casal num plano eminentemente moral ético. É compromisso sagrado que leva um a ver no outro próximo mais próximo. Então, não estamos dizendo aqui que não tem valor a instituição civil realizada em nossa sociedade, de maneira nenhuma. Mas que a doutrina, que os espíritos colocam acima de tudo isso, a
a questão moral e ética que vige entre o casal, que é aquele compromisso sagrado em que o outro vê no outro o seu próximo, que tem respeito por ele. Coisa que uma simples bênção religiosa ou uma assinatura de qualquer documento não favorece se a criatura não tiver esse sentimento em relação ao outro. E nós sabemos que, em face da lei civil também, o que é legítimo num país, em dada época, é adultério em outro país, em outra época. Muitos países existem por aí onde a relação se dá dessa forma, que aqui no nosso país seria considerado um adultério. Então, essa diversidade, de acordo com o país, com os costumes. E da mesma forma também acontece com relação à questão civil ou religiosa. Porque tem país que o casamento religioso é o único legítimo. Já outros é necessário, além do casamento religioso, o casamento civil. E em outros, apenas o casamento civil basta. Até bem pouco tempo, no nosso país, apenas o casamento religioso bastava. Com a lei civil, aí quem não era casado no civil era considerado solteiro. E para se regulamentar as relações familiares, os interesses, então o casamento passou a se tornar o civil como sendo aquele que realmente vincula as criaturas e determina que ali existe uma relação, um casamento. Mas até mesmo entre as religiões, o que acontece na realidade? Muitas vezes uma religião não reconhece o ritual de matrimônio de outra religião. Uma pessoa que é casado na Igreja Católica, vamos dizer assim, esse casamento da Igreja Católica, numa outra determinação, ou evangélica, sei lá, outra, pode não ser considerado. E essa pessoa poderá casar em outra religião. Então a gente observa que isso é muito de costumes, de normas que ao longo do tempo o homem vai criando. Mas a determinação divina é para todo sempre. Prevalece sim o afeto, o respeito, o amor, o interesse de estarem juntos, para que aconteça aquele propósito que Deus nos deu de trabalharmos a humanidade que Ele aqui estabeleceu na Terra. Então, diante dessa resposta que Jesus deu, não lestes, que chamou os fariseus à observação da lei, eles, não satisfeitos, perguntaram para o Cristo: e por que Moisés ordena que o marido dê à sua mulher um escrito de separação e a despeça? Se a lei diz que, uma vez unidos, torna-se uma só carne, por que Moisés dá essa carta de separação? E aí Jesus responde: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Ou seja, quando se levava em conta o respeito, o amor, o afeto para que acontecesse a união, não era necessário o divórcio, porque quem iria querer se separar, se amava, se estavam juntos por afinidade. Mas quando a coisa passou a envolver interesses, outras situações, então, de repente, pela dureza desses corações, Moisés teve que estabelecer essa lei. E aí Jesus diz, aqui é a palavra de Jesus: por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. Então Jesus aqui deixa bem claro em que caso é que se pode dar esse repúdio, em que caso é que o homem pode despedir a mulher, em caso de adultério. Assim determinava a lei naquela época. E claro que não existe o adultério onde reina essa sincera afeição recíproca de respeito, de amor. Então, nessa passagem também Jesus deixa claro que o adultério não é só da mulher, como normalmente se entende. A mulher foi pega em adultério, como no caso da mulher adúltera. Não, Jesus deixa claro que o adultério se estende também ao homem quando ele despede sua mulher.
quando ele não quer mais a mulher e despede, ele está cometendo adultério quando ele vai em busca de uma outra esposa. Então não é só a mulher que é pega em adultério, é o homem também, que despede a mulher por qualquer coisa e vai em busca de outra. Ele está cometendo adultério. Da mesma forma que aquele que recebe a mulher repudiada. Olha, se a mulher foi repudiada por adultério, e a lei considerava isso uma falta grave, a lei vai considerar que é grave que uma outra pessoa, acolha essa mulher. Porque naquela época, a lei era tão grave em relação a isso, que considerava, inclusive, que a mulher fosse a lapidação, que ela fosse apedrejada. A gente lembra que Jesus, num determinado momento, ali em contato com a mulher adúltera, teve que usar o recurso que ele usou nesse momento aqui, de levar os homens à reflexão e entenderem que eles não tinham nada que estar apedrejando mulher nenhuma, porque nenhuma ali estava isento de culpa. Então, nesse caso, Jesus diz, olha, o homem que também abandona a mulher por qualquer coisa e vai em busca de outra, ele também é adúltero, ele também está adulterando. E aquele que acolhe a que ele abandonou, como Jesus diz no caso do adultério, que é o único que é verdadeiro, ele comete adultério porque ele está ali ligando-se a uma pessoa que a lei também diz que é irregular. E acrescenta, como nós vimos, que no princípio não foi assim. Como nós dissemos, na origem da humanidade, os homens não eram tão pervertidos pelo egoísmo, pelo orgulho, e viviam segundo as leis de Deus, as uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição. Então, nenhum ensejo dava um repúdio, porque se estavam ali reunidos em sentimentos de amor, não tinha nenhuma necessidade de estar repudiando suas esposas. Então, nos primórdios do judaísmo, os vínculos matrimoniais eram bastante frágeis. Bastava que o homem entendesse que a mulher não fez a comida que prestasse, ele já poderia despedir a mulher. Já podia dar uma carta de divórcio e a união estava desfeita. Então, essa carta de Moisés, que Moisés instituiu para o divórcio, aquela época representava um progresso. Porque a mulher, quando era despejada da sua casa, quando o homem não queria mais a convivência com ela era repudiada, então diante da sociedade ela era tida como uma pessoa a quem não se deveria ter nenhum respeito. E essa carta de divórcio regulamentava essa separação. Dava a condição da mulher constituir uma nova família. Porque até então era dessa forma que acontecia. A mulher, ao ser despedida, era como se fosse uma escrava. Qualquer coisa não serve mais. E era colocada a porta fora. Então, todos olhavam e diziam, essa foi repudiada. E a carta de divórcio veio justamente organizar essa situação em benefício da mulher. Então, Jesus, quando diz, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu repudiar as vossas mulheres, ele queria dizer, ou nos fazer entender, que a afeição que era mútua, que era determinante no casamento, não acontecia naqueles tempos de Moisés. Então, a separação podia se tornar necessária. Como nós vamos ver, no Antigo Testamento, o casamento não tinha nada com os dias de hoje. Como era que os casamentos aconteciam? Os registros no Antigo Testamento são claros. O casamento era negociado pelos pais dos noivos. E o noivo que desejasse sua esposa tinha de comprá-la. E o preço estabelecido, de acordo com o que se lê na Bíblia, em Deuteronômio 22, 29, era de 50 ciclos de prata, cujo pagamento poderia ser feito em camelos, ovelhas ou em dinheiro. E a noiva não tinha a menor interferência nas negociações de seu casamento com o noivo. Não tinha o direito de recusar o homem que ele escolhesse para marido. Quer dizer, a mulher tinha se tornado um verdadeiro objeto de troca. Então, com certeza, esse casamento, uma hora não ia ter condições de ser levado adiante. E a mulher seria a única ultrajada na situação. Então, a carta de divórcio, devido a essa dureza do coração, que passou a considerar
a mulher nessas condições foi necessária nesse momento. Era um progresso. E em outras localidades, o noivo não podia escolher qualquer moça para sua esposa. Se pretendesse casar com uma jovem de determinada família, só poderia fazê-lo com a mais velha. Nós conhecemos esses relatos na Bíblia. Não, você quer casar com a mais nova, você casa com a mais velha, trabalha mais uns anos, aí depois você casa com a mais nova. Então, esses relacionamentos, eles não tinham nada de base em afinidade. Era aí uma negociação, um interesse das famílias que ganhavam, que lucravam com isso. Então, o Evangelho nos diz que o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que de fato já está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens não feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, o divórcio, quando acontece na vida do casal, já é porque não existe mais vínculo, não existe mais sintonia entre o casal. E, com certeza, não se aplica aos casos em que as pessoas se amam, querem permanecer juntos. Então, é uma lei humana, não é uma lei divina, de maneira nenhuma. Mas o Emmanuel nos diz na obra Vida e Sexo que o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas, porque aí nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo que se operam burilamentos e reconciliações endereçadas à preciosa sublimação da alma. O divórcio não deve ser facilitado, não deve ser a primeira providência que se tome, porque é natural nessa convivência que aconteçam discordâncias, que aconteçam atritos. E o ideal é que o casal busque se harmonizar. De maneira nenhuma seja essa a primeira situação a ser tomada na vida. Não se deve facilitar. E a gente sabe que as leis hoje, o que acontece? A reconciliação, tenta-se uma reconciliação do casal. Nós temos aí algumas dinâmicas, as constelações familiares, que tratam justamente dessas questões e têm realizado muito progresso nessa condição de muitas vezes os casais reverem os seus motivos, as suas razões e optarem por continuarem juntos. Agora, também nos diz Emmanuel que muitas vezes as últimas fronteiras da resistência nós chegamos. E é natural que o esposo ou a esposa, relegada a sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhe complicariam ainda mais o destino. Então, se a relação envereda por um campo aonde se sente e se sabe e se percebe que dali pode acontecer algo grave, como no caso do suicídio, de homicídios, outras calamidades, então é melhor que nesse momento realmente essa lei que aí está presente atue. E é como ele diz, o divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Então, quando acontecem esses casos, é uma providência humana que realmente é compreensível para evitar situações mais graves que vá trazer consequências aonde muitas vezes um daqueles elementos do casal sofre agressões, como nós temos conhecimento hoje, mediante essas leis que nós temos aí de cuidado, de zelo pela mulher, que geralmente é a mulher a parte mais sofrida nessas condições, né? Então, na atualidade, o divórcio é o rompimento legal e definitivo do vínculo de casamento civil. Então, aquele casal que assinou aquele contrato, através do divórcio, aquele vínculo daquele contrato está rompido. O processo legal de divórcio pode envolver questões como atribuição de pensão de alimento, regulação de poder paternal, relação de partilha de bens, regulação de casa de morada de família. Coisa que no tempo de Moisés era apenas a carta. Não existia
para a mulher nada que a beneficiasse, nenhum direito, muitas vezes até para os seus filhos, para a sua família. Então, a lei civil, essa lei que nós temos hoje, tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil e necessária, mas é variável. Então, o casamento civil hoje, ele tem essa finalidade de regular essas relações sociais e os interesses da família. Mas é variável, muda com o tempo. Até bem pouco tempo atrás, só eram tidos como filhos legítimos o filho daquele casal. Hoje, os filhos tidos fora da relação são filhos tanto quanto os outros. Já existem também algumas condições de favorecimento à mulher que tem uma convivência, que consegue comprovar uma convivência com aquela criatura, aonde ela pode partilhar dos direitos da esposa que pelo contrato nupcial ali está como sendo a legítima, que antigamente se falava isso, hoje já não se fala mais isso. Então essa lei, nos dizem os espíritos, deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. E nada absolutamente se opõe que ela seja correspondente à lei de Deus. Então, é uma lei que deve zelar, sim, pelos interesses da família. O homem não pode se deixar entregue aí, nós vamos voltar ao estado de selvageria. Então, ela tem que ser uma lei que também corresponda à lei de Deus, que leve em conta a lei de amor. E nos dizem os Espíritos, na questão 696, que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas, como nós vimos aqui. Em alguns países, ainda existe a prática da poligamia, totalmente aceita. Existe também a diversidade de estados que regulamentam o casamento, como também nós já falamos. Então, a abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, existem animais que dão esse exemplo, que estão ali com a sua companhia que ele elegeu, até que a morte os separe. E o homem, muitas vezes, não consegue. Imagine se ele não tem uma lei que regulamente a sociedade, como não seria, né? Então, Joana de Ângeles nos diz que todo compromisso afetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de magna importância para o comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas e vulgaridades geram lesões na alma da vítima, assim como naquele que as assume. Então, é muito importante o relacionamento, o respeito, esse compromisso afetivo, onde os dois zelam um pelo outro, para que não aconteça essas lesões graves na alma, que vão resultar em retornos em condições difíceis, em situações provacionais, em situações em que muitas vezes não foi levada em conta a lei de amor, não foi levada em conta a lei de respeito ao outro, e a gente retorna aí, num determinado momento da vida, vivenciando essas dificuldades de relacionamento, como é a situação de muitos lares hoje, que na realidade a maioria estão aí nessas condições, tentando se recompor diante daquelas criaturas do passado, e muitas vezes a situação chega a extremos em que o divórcio entra como sendo a condição de temporariamente resolver a questão. É como se fosse um prorrogamento da nossa dívida. Fica para depois, digamos assim. Então, nós vamos encerrar a nossa participação. Esperamos que as informações que trouxemos aqui sobre a questão da indissolubilidade do casamento e do divórcio tenha sido esclarecedora. E vamos convidar você agora a realizarmos a nossa prece final, aonde nesse momento, como nós não estamos na casa espírita,
Mas temos sim, cada um de nós, próximo de nós, o nosso guia espiritual, o nosso anjo de guarda, possamos nesse momento, em agradecimento a Deus, voltarmos o nosso pensamento a Ele, para agradecer as bênçãos de que recebemos em nossas vidas, agradecer por essa semana que tivemos, por essa que se inicia, e pedir a Deus que nos fortaleça, que nos ampare para que possamos continuar nossa jornada, nossa caminhada, e que esses ensinamentos que recebemos nesta noite possam nos auxiliar, se porventura nos encontramos em situações de dificuldades em relação à nossa convivência matrimonial, que possamos compreender a importância desse momento em nossas vidas, das oportunidades, das experiências que estamos vivenciando. E que a luz divina, o amor de Deus possa se derramar sobre todos nós, sobre a nossa humanidade, os nossos irmãos em humanidade, todos aqueles que se encontram em hospitais, nos seus lares, nas ruas, adoecidos do corpo, muitos da mente também, nos presídios, em todo lugar onde haja dor, onde haja necessidade. Que a luz bendita do amor de Deus alcance a todos. E que a misericórdia divina, que cuida amorosamente do nosso planeta e de todos nós, derrame luzes de bênçãos, de paz, de fortalecimento, principalmente nessas equipes que trabalham na saúde e que estão se dedicando amorosamente a todos os necessitados. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, nós encerramos esse momento. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio.
limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.